Oi gente, estou aqui com vocês para começarmos o nosso curso de Física. E essa aula de hoje a gente vai começar com uma pergunta para que a gente possa no final da aula respondê-la. Tá? A pergunta é a seguinte: será que nós poderíamos fazer uma viagem sem nos deslocarmos? Então, com os nossos conceitos aprendidos hoje aqui, nós vamos verificar no final da aula que isso é possível. Muito bem, primeiro conceito a ser definido: corpo extenso e ponto material. Vamos definir isso aí num visual bem interessante. Imagine aí uma ponte de extensão 600 metros, onde nós temos um garoto que vai atravessá-la. Perceba que nós vamos adotar aí aleatoriamente uma velocidade para esse garoto, por exemplo, 1 metro por segundo. Então, conforme ele vai andando, o tempo vai passando. E ao final da travessia, perceba que ele já andou 600 metros. Consequentemente, se ele anda 1 metro a cada segundo, o tempo gasto para a travessia, 600 segundos. Se pegarmos a mesma ponte e agora uma composição férrea de extensão 300 metros for atravessá-la com a mesma velocidade, de 1 metro por segundo, olha o que vai acontecer. A composição vai andando. Ao final dos 600 metros, ou seja, quando a frente dessa composição já tiver chegado na outra extremidade da ponte, nós temos já um tempo de 600 segundos. Porém, o nosso trem, a nossa composição está completamente sobre a ponte. Para isso, para completar essa travessia, ela vai ter que andar mais 300 metros. Muito bem. Se ela andou mais 300 metros, o total percorrido foi de 600 mais 300, 900 metros. Efetuando aí, então, uma travessia num espaço de 900 metros, ela vai gastar 900 segundos, 300 segundos a mais que o garoto, numa travessia de ponte de mesma extensão. Bom, como nós vimos então nos dois exemplos, o movimento do garoto, nós fizemos um equacionamento sem computar suas dimensões, porque elas são irrelevantes para o cálculo desse movimento, para o cálculo de sua velocidade, para o equacionamento desse movimento. Já no movimento do trem, nós tivemos que computar o seu tamanho, porque esse tamanho agora se torna relevante para o seu equacionamento. Então percebam que quando as dimensões de um corpo são desprezíveis com relação a todo o sistema que o envolve, essas dimensões não devem ser computadas no equacionamento de seu movimento. Esse, então, corpo é chamado ponto material. Já quando essas dimensões não podem ser desprezíveis, comparadas com o sistema que o envolve, quando comparadas com todo o equacionamento de seu movimento, esse corpo passa a ser chamado, então, corpo extenso. Percebam, então, que no nosso exemplo, o garoto era tratado, então, como um ponto material e o nosso trem tratado, então, naquele movimento como um corpo extenso. Nós vamos para uma segunda definição, que é uma definição um tanto quanto polêmica: movimento e repouso. Para isso, nós vamos ver aí um visual bastante interessante para não mais esquecer dessas definições. Olha aí, nós temos aí um ponto de ônibus onde as pessoas estão à espera do seu veículo de locomoção. Por ali está passando um táxi e dentro desse táxi nós temos o motorista e alguns passageiros. Se considerarmos que o ponto do ônibus é o referencial, ora esse táxi se aproxima, ora ele se afasta. Portanto, a sua distância até o referencial está se alterando. Consequentemente, em relação ao referencial ponto de ônibus, o táxi está em movimento. Se nós considerarmos que o referencial agora é o motorista do táxi, em relação ao motorista, um passageiro qualquer dentro do táxi mantém a mesma distância em relação ao motorista. Consequentemente, quando adotamos o motorista como referencial, qualquer passageiro do táxi está em repouso. E o ponto de ônibus agora? Perceba que a distância entre o motorista e o ponto se altera. Então, o ponto, mesmo estando fixo, para o motorista ele passa a estar em movimento. Se o referencial, então, se afasta ou se aproxima do corpo, aquele corpo está em movimento. Se o referencial se mantém a uma mesma distância do corpo, para aquele referencial o corpo está em repouso. Já definidos então movimento e repouso, nós vamos para uma outra definição, que é a definição de trajetória. Para definir a trajetória, nós vamos observar um exemplo. Observe então esse avião que está sobrevoando uma certa região, altitude constante, e nós vamos adotar aí dois observadores. O primeiro observador é o próprio piloto que está lá dentro do avião. O segundo observador é você que está aí em casa. Então veja o seguinte: quando esse avião abandona um certo corpo, esse corpo, ao perder a altitude, continua ainda se deslocando horizontalmente. E você que está aí em casa vai observar que a trajetória descrita por esse corpo abandonado é um arco de parábola. Já o piloto,
ao olhar para esse corpo, todas as vezes o observará logo abaixo da aeronave. Consequentemente, estará vendo aí uma trajetória retilínea, ou seja, uma reta vertical. Bom, duas conclusões daí. Primeira, que a trajetória é então o conjunto de posições que um corpo ocupa no decorrer do tempo. E a segunda é que a trajetória depende do referencial. Para você que está em casa, uma forma de trajetória, um formato de trajetória. Para o camarada que está lá, o piloto que está dentro do avião, a trajetória já tem outro formato. Então, definida a trajetória, nós vamos, para facilitar nosso estudo, subdividir essa trajetória em partes iguais. Então, vamos ver uma trajetória subdividida. Nós temos aí, então, olha lá, uma trajetória onde nós dividimos em partes iguais, são chamados marcos quilométricos. Adotamos uma origem, que é o marco zero. À direita da origem nós temos as posições positivas e à esquerda as posições negativas. Nós temos aí dois veículos, A e B. O A está a 3 quilômetros da origem, portanto à esquerda dessa origem, e o B a 3 quilômetros da origem, portanto à direita. Observe então que as distâncias são iguais, porém o posicionamento é diferenciado, uma vez que um está à esquerda, o outro está à direita. Então nós definimos espaço como sendo a medida algébrica, porque leva em consideração o sinal, que vai desde a origem até a posição do corpo que está sendo estudado. Portanto, o espaço ocupado pelo corpo A é menos 3 km e o espaço ocupado pelo corpo B é de mais 3 km. Uma outra definição importante aí é o espaço inicial. Não confundir a origem dos espaços com o espaço inicial. Tá? O espaço inicial é a posição de onde o corpo inicia o movimento. E todo movimento tem o seu início no instante t igual a zero. Então, espaço inicial é a posição que o corpo ocupa no tempo zero. Nós vamos agora definir a rapidez com que varia esse espaço. Para isso, nós vamos ver a definição da velocidade. Velocidade escalar média é a relação, então, entre o espaço, é a rapidez com que varia o espaço, né, medida no intervalo de tempo ΔT. Nós temos aí, então, espaço final menos espaço inicial, que é o nosso ΔS, e embaixo, tempo final menos tempo inicial, o nosso ΔT. Se formos falar de uma velocidade instantânea, uma velocidade escalar instantânea, nós devemos calculá-la num limite de tempo tendendo a zero. E esse limite é calculado através da derivada. Então nós temos aí, olha, a velocidade é o limite de ΔS por ΔT, quando esse ΔT tende a zero, e esse limite então é calculado através da derivada. A derivada nós representamos por ds dt. Então a velocidade é a derivada do espaço em função do tempo. Essa derivada nós vamos ver numa outra oportunidade. Agora perceba que a rapidez com que varia essa velocidade também pode ser calculada. Como é que você calcula a rapidez com que varia a velocidade? Essa rapidez com que varia a velocidade nós chamamos de aceleração. Dá uma olhadinha. Aceleração escalar média, nós vamos representar pela letrinha alfa, letrinha grega. Alfa m, aceleração média, é a variação da velocidade por variação de tempo. V final menos V inicial sobre T final menos T inicial. Essa aceleração também pode ter o seu valor instantâneo calculado, que se calcula no limite de tempo tendendo a zero. Esse limite nós vimos ser calculado então através da derivada. Muito bem, todas essas grandezas físicas são medidas num determinado sistema de unidades. Esse sistema serve para nos dar a dimensão da grandeza. Então nós vamos comparar alguns sistemas importantes aí. Então, comparando as grandezas dentro de cada sistema, olha aí. O tempo no sistema internacional é medido em segundo. Segundo nós representamos pela letra S. No sistema CGS, centímetro, grama, segundo, o tempo é também medido em segundo. Daí nós temos, então, a representação pela letra S. E na unidade que nós usamos no dia a dia, chamada também de unidade prática, nós costumamos medir o tempo em horas. Portanto, hora, representação H. Uma observação importante, qualquer unidade que você vai representar pelo símbolo não tem plural. Portanto, horas não é HS, e sim somente H. Tá? O espaço no sistema internacional medido em metros. No sistema CGS, centímetros. E no sistema usual ou prático, quilômetros. Como a velocidade é uma relação espaço-tempo, então ficaria metro por segundo no internacional, centímetro por segundo no sistema CGS e quilômetros por hora no sistema usual ou prático.
Já a aceleração, velocidade por tempo, nós temos aí no Sistema Internacional metro por segundo ao quadrado, no sistema CGS, centímetro por segundo ao quadrado, e no sistema prático ou usual, quilômetros por hora ao quadrado. Então, definidas essas unidades, não pense você que no vestibular vai estar tudo separado, né? Lá eles costumam dar uma misturada nos sistemas. Então, você precisa de aprender a transformar esses sistemas de um sistema para outro. Então, perceba uma transformação muito importante. 1 quilômetro por 1 hora. Todos nós sabemos que 1 quilômetro tem 1000 metros e que 1 hora tem 3.600 segundos. Simplificando em cima e embaixo por 1000, nós temos aí 1 sobre 3,6 metro por segundo. Então, o coeficiente ou o fator de transformação, 3,6. Se quisermos passar quilômetros por hora para metros por segundo, então é só dividir pelo fator 3,6. O contrário, metro por segundo para quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6. Muito bem, então não esqueçam dessa transformação, isso é muito importante. Então, para a gente terminar nossas definições, nós vamos somente ver aí o cálculo da derivada que nós mencionamos, tanto na velocidade quanto na aceleração. Para isso, eu escolhi uma equação de 4º grau bem simples para a gente fazer essa derivada. Então, nós temos aí x, nossa grandeza, a, b, c são os parâmetros e y é a nossa variável. Para derivar essa equação, nós temos aí duas regras bem simples. A primeira regrinha é que o expoente da nossa variável desce multiplicando o parâmetro. E a segunda regrinha é que mantém-se a variável e subtrai-se 1 do expoente. Então vamos fazer essa derivada. Olha lá, derivada de AY elevado à quarta. O 4 desce multiplicando o A, mantém o Y e subtrai 1 do expoente, portanto 4 menos 1. Segundo termo, B vezes Y. O expoente é 1, multiplica B, mantém a variável Y e subtrai 1 lá do seu expoente, 1 menos 1, que vai ser 0. E a derivada de C? Bom, esse C estava sozinho, nós vamos colocar um y elevado a 0 ao seu lado, porque y elevado a 0 é 1, e quando fizermos a derivada, o 0 vai multiplicar o C. Então ficaria 0 vezes C, que multiplica y elevado a 0 menos 1. Daí então nós temos que a derivada ficou assim, olha lá, 4 que multiplica A, que multiplica y ao cubo, mais B que multiplica y elevado a 0, mais 0. Totalizando então aí a nossa equaçãozinha que ficou 4ay ao cubo mais b. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, vamos responder aquela pergunta inicial. Imagine que você vai fazer uma viagem. Você sai da sua casa, vai até a Baixada Santista e volta para a sua casa. Veja que você foi e voltou. A sua posição inicial, sua casa. Sua posição final, a sua casa. Veja que o ΔS é 0. Você fez uma viagem sem se deslocar. Tá legal? Por hoje, então, é só. Até uma próxima.